Peraí, vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação. Opa, tá gravando aí para vocês? Tá, começou. Vamos lá, meus irmãos, continuar nossa gravação, segundo dia de aula, último bloco. Então, irmãos, eu comentava sobre o Bill Hybel, e o pastor Bill Hybel fazendo esse trabalho era chamado Leadership Summit. Deixa eu pegar aqui rapidamente para vocês. Summit. The Global Leadership Summit. Então, ele fazia uma conferência de líderes. Ele gravava, fazia uma transmissão nos Estados Unidos e em outras localidades ao vivo, via satélite, gravava esse material. É uma conferência de missões uma vez por ano. E aí ele distribuía nas outras nações. Então, aqui em São Paulo, tinha em vários lugares. Só que tinha que ter toda uma estrutura para ser passado aqui ou em qualquer outro lugar. A data, geralmente, que o leadership era feita, se não me falha a memória, era em agosto, e aí chegava para nós por volta de outubro, porque a prazo para tradução. E aí era espalhado no mundo todo. Eu participava nesses aqui na região, olha, irmão, simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Entrevistas maravilhosas, palestras de liderança maravilhosa. E sempre tinha uma temática. Cada ano era uma temática. Um ano era ação social. Por exemplo, no ano da ação social foi quando ele chamou o Bono para dar uma entrevista do YouTube. Porque ali ele fez o seguinte, ele quis dizer o seguinte, se o YouTube, na figura do Bono, ele tem um trabalho social que eles fazem por meio da música, por que nós, Igreja de Jesus, não podemos fazê-lo? Então, outro ano, ele, por exemplo, era outra temática. Então, assim, realmente foi muito bom os anos que eu participei, eu gostei muito, né? Eu sei que algumas coisas eram coisas mais delicadas. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o pastor Bill Hybel, ele trazia o Ken Blanchard. Ken Blanchard na igreja dele. Quem foi Ken Blanchard? Ele foi uma pessoa que escreveu aquele Gerente Minuto na década de 80, que chegou aqui no Brasil. Esse rapaz, esse senhor, escreveu um livro, Gerente Minuto, que explodiu, virou um best-seller no mundo. Se tornou muito rico. E depois de muitos anos, ele passou a ser convidado em vários lugares para dar palestras sobre gestão, sobre liderança. E o pastor Bill, sabendo que ele não era um cristão, ele chamava o Ken Blanchard para falar o seguinte: nos ensine como fazer administração dentro da igreja dele. E aí ele falava para os irmãos: olha, eu enxergo que a administração se faz assim, liderança é assado. Bom, resumindo, pastor Bill Hybel, juntamente com outros pastores, conseguiram ganhar esse homem para Jesus. E aí esse homem passou a ser cristão, e aí ele escreve um livro, agora na perspectiva cristã, sobre administração, sobre que Jesus foi o maior administrador, o maior líder do mundo. Então, olha só como Deus usou o pastor Bill. Bom, eu sei que muitas coisas que ele fazia eram passíveis de questionamento, mas voltando e concluindo o que eu falava há pouco no bloco anterior, a igreja de Willow Creek, ela foi uma igreja muito forte, eu creio que ainda é, depois busquem nas redes sociais, mas ela era uma igreja local, que não tinha missionários. Quando ela fazia missões, ela plantava uma outra igreja em uma outra cidade. Então essa era a maneira dela fazer missões. E fora isso, ela trazia um grupo muito grande de pastores para aprender com eles como associados. Ou seja, eu aqui praticamente fui um associado do Willow Creek. Ou seja, eu aprendi com eles, eu fui abençoado e apliquei muitas coisas na nossa igreja. Eu quero crer que o seminário aqui acaba sendo uma maneira também de repercutir essa bênção. Assim como eu fui abençoado no seminário, na denominação Batista Nacional, assim fui abençoado com o nosso irmão, pastor Bill Hybel, da Willow Creek. Hoje, mesmo sendo um Batista Nacional independente. Por enquanto, eu tenho orado muito para Deus nos dar uma convenção e orem por nós. Orem, porque eu não vejo a hora de estar numa convenção, pertencer de uma convenção, né? De uma convenção que a gente caminhe
e eu possa ser útil também a alguns irmãos, como fui um dia à Convenção Batista Nacional. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês um material. Vamos lá. Leia para nós, Maísa, por gentileza, traçando duas linhas. Traçando duas linhas bíblicas sobre os tempos, eras e sobre a urgência da evangelização. A grande necessidade da evangelização mundial, a grande urgência da preparação de cristãos comprometidos e consagrados na proclamação das boas-vindas. E aqui o que eu quis fazer, até me desculpem, porque é aquela questão de escrever e não fazer uma correção muito clara, né? As duas linhas seriam essas daqui. Lê essa outra de baixo. A Bíblia, pastor? Aqui, pode continuar. A Bíblia é a história de um homem que se rebela de Deus. Se rebela de Deus no Éden, onde Deus, por amá-lo, de tal maneira corre atrás desse homem ingrato, buscando redimi-lo. A cruz é o objeto de alcance. Todo o Antigo Testamento e Novo Testamento revelam isso. O que eu quis dizer aqui, traçando duas linhas sobre os tempos e eras, sobre a urgência da evangelização. A evangelização mundial, ela é urgente. Concordam com isso, irmãos? Sim. Concordam? Sempre foi urgente desde o Éden. Concorda? Tudo bem? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento revela isso. Concordam? Até aí nenhum problema, certo? Amém. Pode ver que sempre foi urgente. Sempre foi urgente. Então, vamos lá. Maísa, leia agora para nós aqui sobre esse segundo pensamento aqui. Deus está no controle absoluto. Deus está no controle absoluto e governa toda a história da humanidade. Aqui nossa mente entra em parafusos. Aceitamos muitas coisas como verdade por meio da fé e de sabermos que Deus, sendo bom, sempre terá um plano melhor. Aceitamos. Dá uma pausa aqui. O que eu quero fazer aqui, duas linhas, irmãos? Qual é as linhas que eu quero traçar aqui com vocês agora de uma forma assim bem sucinta? Há uma urgência. Há uma urgência. Essa urgência, ela é presente o tempo todo sobre a nossa vida. A gente não pode esquecer dessa urgência. Há uma urgência de que a gente tem que pregar a palavra de Deus, que a gente tem que anunciar a palavra de Deus, que a gente tem que correr sobre essa questão. Mas você concorda que quando a gente começa a falar sobre evangelismo e missões, quem fala sobre evangelismo e missões coloca uma pressão sobre nós tão grande que parece que a gente entra em parafuso, que se a gente não está fazendo evangelismo e missões, a gente está em pecado, vai para o inferno. Aí a gente entra numa neura, como se tudo na vida fosse evangelismo e missões, evangelismo. E aí chega uma hora que isso para, e aí parece que a gente está meio desviado. Não sei se vocês já notaram nessa neura, já notaram? Principalmente alguns grupos, né? Como, por exemplo, foi o movimento G12. O movimento G12, a célula ia ser a redenção de tudo. A gente já não vê mais falando sobre o movimento G12. Acabou. Então, onde estão as células? Onde estão a redenção de todas as coisas? Aonde estão aqueles que falavam? Percebam, quantas igrejas racharam por causa do G12? Milhares. A Batista Nacional, por exemplo, sofreu demais sobre essa questão. Por quê? Porque permitiu entrar o G12, aí depois não soube como sair. Eu lembro, irmãos, que eu tive que apagar tanta fogueira, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Agora eu digo para os irmãos, as vidas continuaram sendo salvas ou não? Com G12 ou sem G12? Você conhece alguém que se converteu depois do G12? Sem G12? Vocês estão entendendo onde entra essa paranoia? E por que eu estou querendo falar um pouco sobre isso, irmãos? Há uma urgência, mas a gente não pode fazer da urgência um frenesi. A gente tem que olhar para a urgência com maturidade, preparar as pessoas com zelo, desafiar as pessoas para um comportamento de vida assim, com uma constância, sem ser essa coisa louca, porque
Deus está no controle do Velho Testamento até hoje. Podem ver, quando a gente ouve hoje, por exemplo, qualquer avaliação sobre essa questão de missões, é como se todo cristão estivesse falhando na obra da evangelização. Vocês já notaram que é algo mais ou menos assim? E eu digo para vocês, será que Davi tinha esse peso nas costas dele? Será que Moisés tinha esse peso nas costas dele? Se Josué tinha esse peso nas costas dele? O que eu quero dizer, irmãos, todo servo de Deus, piedoso, cheio do Espírito Santo, ele vai causar um impacto nos seus dias. A gente tem que, sim, levar a igreja a essa clareza, mas a gente não pode adoecer a igreja. É o que eu quero, a ênfase que eu quero dar é que a gente não pode adoecer as pessoas. Porque o que tem de cristão hoje adoecido é absurdo. Então, o que eu quero aqui dar a ênfase a vocês é que quando a gente realmente tem uma igreja forte, somos cristãos maduros, independente da época, a gente alcança e vai dar resultado. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu gostava muito e gosto desse assunto de missões, então eu lembro que quando, por exemplo, eu ouvia uma explicação, por exemplo, né? A igreja de Éfeso está onde hoje? Vamos lá, vamos fazer um case rapidinho aqui. Onde, que localidade do mundo hoje se encontra a igreja de Éfeso? Turquia? Turquia. Quantas igrejas protestantes tem na Turquia hoje? Praticamente nenhuma. Estatisticamente, quantos por cento de cristãos estão na Turquia hoje? Qual é a religião hoje que predomina na Turquia? Islamismo? Islã. Então, quando a gente começa a fazer esse apontamento, a gente começa a falar que o povo de Deus falhou lá atrás. Eu sei que é verdade, podemos ter falhado, mas não é muito fácil a gente fazer um julgamento deles. Eu acho que é um tipo de avaliação um pouco covarde. Vocês entendem onde eu quero chegar? Sim, tem uma frase do... Desculpa interromper. Pode falar. Do Ed René, coisa de, sei lá, uns 10 anos atrás. Ele falava sobre a igreja, ele falava o seguinte: você acha muito difícil hoje a nossa igreja se tornar um terreiro de macumba? Assustador, né? Você ouviu um negócio desse? Assustador. Aí ele falou, mas é possível, sabe por quê? Porque as próximas gerações, se elas não derem conta de continuar o trabalho que está sendo feito aqui, é muito provável isso acontecer, porque chega um irmão aqui hoje, e ele está falando sobre recursos, né? Chega um irmão aqui hoje, começa a colaborar com recursos, a igreja olha e fala, poxa, o cara tem um bom comportamento, colabora com a igreja, mas esse irmão tem... Esse irmão, né? Essa pessoa que traz aqui os recursos, tem esse bom comportamento, ele também tem alguns vícios, só que o vício dele é bater tambor, né? Ele falava. Aí a gente fala, poxa, o cara tem um bom testemunho, e ele pede para bater um tambor aqui, será que tem algum problema? A igreja tá meio estranha, né? Deixa ele bater tambor. Só que isso é um irmão, aí o outro tem o mesmo comportamento, e assim vai indo. É assustador, né? Mas não deixa de ser uma realidade, eu acredito também. Por isso que julgar o final da igreja de Éfeso é covardia. Mesmo sabendo que eles podem ter falhado. Porque, vamos lá, agora vamos trazer para os nossos dias. Quantas vezes a gente não falha? No sentido dos mais variados. Então, eu acho que se a gente quer resolver o conflito, a gente não tem que fazer apontamentos para o passado, mas a gente tem que fazer apontamentos para o nosso presente. Onde estou falhando como igreja? Onde estou falhando como cristão? Aonde a minha comunidade está falhando? Aí eu digo, será que o pastor está falhando? Será que é a igreja que está falhando? Porque a gente sabe, irmãos, que existem coisas que estão além da gente. É como você disse, o pastor citando o Ed René, as novas gerações. Pode ver que a igreja metodista, com Wesley, ela era muito poderosa. Depois de Wesley, ela foi perdendo aquela intensidade. Criou-se vários grupos, mas algumas outras igrejas metodistas se fecharam. A gente sabe disso. Então, é bem interessante isso, para a gente ter aquele equilíbrio de não ficar fazendo apontamentos desnecessários, né? Então, fica aqui uma crítica. Não estou dizendo que a gente não deve avaliar, irmãos.
A gente não deve falar aonde a igreja de Éfeso possivelmente errou. Não é isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que ser mais maduro. Diante de fazer a crítica, o apontamento e o juízo, a gente olhar para nós. Cada seminarista olhar, será que eu sou um cristão piedoso como realmente devo ser? Será que eu sou um cristão que não falta um culto, que eu oro, eu participo, eu dizimo, eu estou aberto à evangelização, eu dou o testemunho? Porque é muito fácil eu cobrar do pastor. É muito fácil eu cobrar do pastor que ele tem uma igreja poderosa enquanto eu sou um crente meia boca. É muito fácil transferir essa culpa. E é muito fácil também o pastor cobrar da igreja, que a igreja seja poderosa enquanto ele é um profissional da fé. Vocês entendem? Então, quando eu falo sobre quebrando um pouco, quando eu falo um pouco aqui sobre essa questão de traçando duas linhas, sobre a questão da urgência, de tempos e eras, é tentando fazer uma avaliação dos nossos tempos, mas ao mesmo tempo sem entrar numa espiral doentia. Só um minuto. Oi, irmãos, desculpem. Pensei que podia ser uma coisa urgente. Então, voltando. Então, quando eu faço traçando essas linhas sobre a urgência, o que eu quero defender aqui é bem simples, irmãos. Não vamos olhar para o passado de uma forma aonde a gente não faça uma avaliação honesta, sincera. Mas vamos ter também um coração justo, porque muitas vezes a gente está errando. E a gente olha para nós, por exemplo, porque a nossa igreja, vamos falar aqui, irmãos, no contexto brasileiro, nós gostamos de se reunir como igreja. Agora eu digo, que tipo de cristianismo tem sido nosso? Vamos lá, vamos fazer uma avaliação. Vamos fazer um juízo de valor agora. Que tipo de evangelismo, que tipo de igreja tem sido a nossa? Porque quando eu olho para a igreja de Éfeso, que os irmãos lá não souberam se manter, é fácil julgá-los, mas vamos lá. As nossas igrejas no Brasil, o povo não se reúne dominicalmente para todo domingo para se reunir? Mas que tipo de cristianismo tem sido o nosso cristianismo? Então, eu vou fazer aqui um questionário bem rápido, em 5 pontos aqui, para a gente avaliar a igreja brasileira. Primeiro, como que a igreja brasileira é na verdadeira evangelização, não no proselitismo. Não de levar a pessoa para dentro da igreja, tá? Vem para dentro da igreja porque você vai ser rico. Isso não é evangelismo, isso é proselitismo, isso é diabólico. Falando a verdadeira evangelização. A pessoa se batizar porque entendeu a obra da cruz, que é pecador, que a ira de Deus estava sobre ele, que ele precisa de um salvador. Então vamos fazer, em primeiro lugar, dê uma nota aí, vai anotando aí, de 1 a 9, porque 0 também não está, porque a igreja está viva. E 10 também não é, porque nota 10 é só para a igreja apostólica, vai. Mas de 1 a 9, que nota você daria para a igreja brasileira nesse quesito? Falando agora, fazendo uma avaliação no Brasil. Que nota você dá? Na evangelização, na verdadeira evangelização. Tá? Agora avaliando a igreja brasileira, em outro quesito importantíssimo. Como que é o discipulado da igreja brasileira? Como é o discipulado? Discipulado mesmo. Ensinar o evangelho, ensinar os princípios cristãos. Não estou ensinando besteirinho, pega a tua bênção, recebe a tua graça, vem aqui, segue o shofar, vem para a célula, vem para o movimento que você está na unção, cair da unção. Não estou falando de besteirada, estou falando de discipulado bíblico. Qual que é a nota que a gente dá para o discipulado da igreja brasileira? Falando aqui, pegando a igreja. Tá? Agora vamos argumentar um terceiro ponto. Comunhão da igreja brasileira. Como que é a comunhão legítima, comunhão e irmandade da igreja brasileira? Os irmãos se amam mesmo, os irmãos... Mas aqui é aquela comunhão verdadeira, não aquela comunhão de, sabe, festinha. Joia? Então anota, para a igreja brasileira. E agora para uma outra coisa, é importante.
como que é o serviço da igreja brasileira. Como que a igreja brasileira serve os próprios irmãos da igreja e principalmente os outros de fora. Ou a igreja brasileira é mesquinha, não está nem preocupado, não está nem aí com nada. Tomou nota? Estou falando como igreja brasileira. E agora na generosidade. Uma coisa é o serviço. Quando eu falo serviço, é como eu se disponho para servir os irmãos com o meu dom, como eu se disponho para... E agora é a generosidade. Como os irmãos são generosos assim, são generosos de verdade ou eles dizimam porque eles têm barganha? Se você der, Deus vai te dar 100 vezes mais. Como que a igreja brasileira é na área da generosidade? São mão aberta ou são sovina? Só vem a mim, vem a mim, vem a mim. O que vocês acham? De 1 a 9. Colocaram as notas aí? Fizeram uma avaliação? Ó, então vamos lá. Fizemos a avaliação da igreja brasileira. Agora nós vamos para a avaliação da nossa igreja local. Os mesmos quesitos da nossa igreja local. Como que é a nossa igreja local na evangelização? Nossa igreja local na evangelização. De 1 a 9. 1 a 9. No discipulado, como que é a nossa igreja no discipulado? Como é a nossa igreja no discipulado? Discipulado mesmo. Pegar a pessoa, aqueles lá que dão trabalho. Como que ele é? Os crentes velhos, crentes novos, crentes difíceis, os crentes cramunhão. Como que a gente discipula eles? Porque tem uns atribulados, mas são nossos irmãos. A gente gasta tempo com eles, discipula, tenta ajudar. E na comunhão? Como que a gente é na comunhão? Comunhão verdadeira, aquela comunhão de viver igreja, de falar a verdade, pedir perdão. Ó, você viu que a gente saiu do mundo, do Brasil, aliás, agora a gente está entrando na igreja local, né? E no serviço? No exercício dos dons e talentos? Como que a nossa igreja é? Os irmãos que descobrem um dom, ele vai lá em mãos à obra, ele fica assim, hoje eu não estou afim. E agora aqui na generosidade, como que vocês acham que é a igreja local dos irmãos? Coloca aí, dá uma nota. Deu uma nota? Joia? Agora, olha só, agora vamos para o micro. Esses 5 pontos pessoalmente. Como sou eu na evangelização? Como sou eu na evangelização? Eu sou alguém que vive a evangelização ou não? Como sou eu no discipulado? Como sou eu no discipulado? Sou alguém que discipulo, estou disponível a discipular, ajuda as pessoas. Na comunhão, como sou eu na comunhão? Dar o meu coração, receber o coração dos irmãos. E no exercício dos dons, como sou eu no exercício dos dons? E na generosidade, como sou eu na generosidade? Sou generoso, abundante, faço tudo o que Deus quer? Ou eu sou, agora não dá porque eu estou, puxa, tem que comprar roupa, depois eu dízimo mês que vem. Graças a Deus, olha, a igreja está ajudando, que bom, então Deus não precisa do meu dinheiro, não. Viram? Olha que interessante, irmãos, quando a gente faz aqui essa avaliação, a gente tem um retrato da igreja, tem um retrato da nossa vida, e tem um pequeno retrato do futuro. Concorda? Depois, como já está as horas estão bem avançadas, não vai dar para a gente fazer aqui um apontamento de tudo, mas é bem interessante isso daqui, irmãos. Você sabe, quando o senhor começou a falar, a única coisa que eu pensava era exatamente nisso, né? A igreja local, porque o macro é fruto do micro. Exato. Então, começa com a gente, na verdade, né? Começa com a gente. E eu sei que aqui é uma classe de seminário, então talvez a média aqui no pessoal até seja um pouquinho melhor em algumas coisas, mas a gente tem que saber que essa realidade não é a realidade de todos. Tem gente que vai na igreja para pegar a bênção, e está lá nas nossas igrejas. E, modéstia à parte, a minha mensagem dura 1 hora de domingo. E a pessoa só quer a bênção, não quer crescer. Mas não falta disponibilidade. Agora, como será a nossa igreja daqui a 10, 20 anos, daqui a 100 anos? Perceba. Então é fácil a gente fazer o apontamento do passado dos outros. O importante é a gente fazer o do nosso presente, tá bom, meus irmãos? E para eu concluir aqui, só para já concluir, aqui, ó, o que eu quis aqui, irmãos? Eu quis traçar uma linha desde o dilúvio, de Abraão,
do pessoal do Egito, a história do Velho Testamento e do Novo, que em tudo Deus tem um controle. E na história da igreja ele também teve um controle. Nós precisamos ter a urgência como algo importante. A gente precisa saber que há uma urgência, mas a gente não pode ser doente nessa urgência, irmãos. A gente tem que ter os pés no chão, porque pequenos passos geram ao longo dos anos grandes avanços. O despertar, ou para muitos, o nosso despertar aqui no Brasil, ou para muitos, o avivamento que a gente vive hoje no nosso país, foi fruto dos missionários que vieram para cá no Brasil há séculos atrás e morreram na nossa nação. O que eu quero dizer aqui com isso, irmãos? O que eu quis dizer... eu não compartilhei para vocês, né? Acabei não compartilhando. Pequenos passos nossos hoje vão ser grandes diferenças para muita gente no amanhã. Entendeu? E que hoje, o que nós vivemos como igreja brasileira foi fruto dos nossos missionários, dos poucos missionários do passado. Não sei se você sabe, os primeiros missionários chegam para cá por volta de 1840, aquelas famílias alemãs no sul do Brasil, e ali começam alguns trabalhos de igrejas locais, porque antes de 1840, quem chegava aqui ou morria, ou era assassinado, ou morria por alguma praga, e o fruto do trabalho deles não vingava. Mas isso não quer dizer que não houve missionários aqui, logo depois da descoberta do nosso país. Mas os primeiros missionários que geram igrejas é de 1840 para cá. Como eu disse, existem episódios bem pequenos antes disso, mas acabam não se perpetuando. Então, irmãos, é muito importante isso para nós, tá? Tá bom, meus irmãos? Então, é isso aí. Tá joia? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não sei se eu deixei claro para vocês, né? Quando a gente fundamenta essas coisas, mostrando o seguinte, que teologia de missões é tentar enxergar o que a Bíblia fala e tentar se posicionar a partir daí, aí esses conceitos de missões, eles vão ser mais facilmente compreendidos por nós. Por quê? Porque a gente não vai ficar sendo conduzido por agências missionárias ou por missionários que querem fazer uma revolução em 3 meses. Não é que não possa, irmãos. Não é isso. Deus pode tudo e a gente tem que estar disponível a tudo. Nós oramos com muita frequência por um grande avivamento. O que é o avivamento? Senão o quê? Um varrer de Deus na nossa nação. Mas a gente tem que ter ciência de que a obra da evangelização ela é muito mais do que um movimento. Missões é muito mais do que emotividade. Missões começa aqui, fazendo com que essa avaliação desses 5 pontos que eu aprendi com o Bill Hybels, viu? O que o Bill Hybels fazia nessa avaliação aqui desses 5 pontos de liderança? Ele falava assim, o que ele enxergava uma igreja? Uma igreja saudável, ela tem que ter pelo menos 5 coisas. 5 coisas. Ela tem que ser boa na evangelização, tem que ser boa no discipulado, boa na comunhão, boa no serviço e boa na generosidade. Quando você resume esses 5 pontos, você está resumindo Atos 2. A igreja, ela será forte. A igreja sendo forte, ela fará uma obra forte. Ela fazendo uma obra forte, ela deixa um legado forte para as próximas gerações. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que aqui é um caminho muito interessante para a gente melhorar a nossa vida, a nossa igreja local e, naturalmente, o nosso mundo. Depois, se vocês quiserem compartilhar nosso grupo interno, coloquem lá, tá bom? Coloquem lá, pessoal, as minhas notas foram essas. Na igreja local, as notas foram essas. E na igreja brasileira eu enxergo dessa forma. Tá bom? Percebam que a gente tem uma grande tarefa como igreja brasileira, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Se Deus quiser, meus irmãos, na próxima aula a gente vai falar sobre batalha espiritual e já vamos entrar aqui no livro, tá? Tá bom? Então, eu durante essas 2 aulas eu quis apenas mostrar um pouco para vocês que missões é muito mais do que um movimento. A evangelização é muito mais do que um frenesi, é um estilo de vida que deve estar em nós.
ou como evangelistas, ou como missionários, ou como apoiadores disso. Porque Deus está querendo salvar mais um. Mais um. E esse mais um está do nosso lado, é o nosso próximo. Tá bom? Que Deus nos ajude na caminhada. Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Não. Então, um excelente final de semana para os meus irmãos e, querendo Deus, nos vemos terça-feira que vem. Tá bom, meus irmãos? Combinado. Deus abençoe, meus irmãos. Abraço a todos. Bom final de semana. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz.